mas ele veio trazido. Inclusive, ele ficou com a camisa minha, que tem o desenho da América Latina e a frase pela integração dos povos latino-americanos. O Mujica é extraordinário. É uma criatura. Tinha que ser imortal, né? Tinha que durar 600 anos, né? Ele é imortal, de certa forma, ele é imortal. Sim. A gente Mas não eu pode digo. desejar que ninguém fique por aqui tanto tempo assim, porque essa é É, sacanagem. Deixa aí, já mas passou o tempo bom. às vezes a gente nem merece essa figura, né? Digamos assim, né? O Eu coletivo me é tão. esforço para dar algum proveito, sabe? Quando eu vejo uma figura assim, eu fico prestando muita atenção. É Porque para verdade. merecer, você tem que dar algum proveito, né? Na É sua verdade. vida, na sua visão de mundo, na sua concepção das coisas. Ele é um cara É muito isso. útil. Né? Exatamente. Outro dia eu estava falando, o pessoal falando aí de gratidão. Eu disse, a gratidão é uma coisa que precisa ser exercida, né? Sim. Exercida, não? Porque senão fica que nem uma palavra de boa educação. Bom dia, boa tarde, tudo bem, feliz ano novo, Esvaziado obrigado. de conteúdo, esvaziado de sentimento. Exatamente, mas a gratidão é algo extraordinário, porque umas pessoas dessas, eu vejo muito quando morre uma criatura assim, né, cara? Eu entendo como uma perda, assim, parece que é uma luz que apagou, né? E a gente vai ficando mais órfão, digamos assim, né? Então, Mas olha, quando morre uma pessoa dessa, eu agradeço por ela ter vivido, eu não lamento por ela ter morrido. Quando eu vejo alguém, nós perdemos um grande escritor. Não, cara, nós ganhamos um grande escritor, só acabou a vida dele, ele foi embora. Nós não perdemos nada, olha a obra do cara que ele deixou aqui, né? Olha a existência dele, super válida. Nós não perdemos nada, nós ganhamos com a vida dele. É preciso agradecer por ele ter vivido e desejar ele boa viagem. Porque eu não sei não, mas eu tenho a impressão que o lamento muito profundo acaba atrapalhando a pessoa lá do outro lado. sem dúvida nenhuma. Eu tive agora mesmo, faz um mês, né? Eu perdi a mãe dos meus filhos, sequela da Covid e tudo mais. Foi um calvário de 2 anos ou mais, né? Ficava com a minha filha, para lá, para cá, para lá. E aí, num dos diálogos, eu falei para os filhos, eu disse, vocês precisam internamente liberar a mãe de vocês, entendeu? Conversar com a consciência dela, assim, né? Porque é uma coisa que a pessoa está lutando por algo, as pessoas querem, como é que diz assim, aliás, a questão de morte é toda envolvida num tabu, uma coisa absolutamente natural, mas aquilo é negado. Você não explica para as crianças, ninguém sabe direito o que acontece, é envolto num mistério, porque tudo é uma cultura do corpo, do apego, né? Como tu falou, se aquela pessoa fosse deixar de existir. Mas então eu quero submeter aquela pessoa, às vezes, numa coisa desumana, em aparelhos, sem conseguir mais se comunicar, assim, assado, e apegado àquilo, todo mundo chorando e tudo, né? É claro que é todo tipo de sentido. Mas justamente eu disse para minha filha, né? Você precisa entender esse processo. E respeitar, né? E respeitar. Eu costumo dizer, quando eu escuto alguém falar, porque eu perdi uma pessoa muito querida, você perdeu de vista, né, mano? Você acha que vai ficar aqui para sempre? Você vai para o mesmo lugar, mano, questão de tempo. Todo mundo vai. Então você não perde uma pessoa, você perde de vista. E às vezes não perde nenhum contato, porque o sentimento faz a ligação. Mas a pessoa tem o que fazer do outro lado. Daqui a pouco você vai chegar. Quando é o caso de uma mãe ou de um pai, fica até mais fácil. Eu falo, você lembra quando você nasceu, a figura já estava aqui um tempão? Ah, pois é, quando você morrer, ela já vai estar lá do lado de lá um tempão também, dentro do mesmo processo. Ela foi antes, como ela veio antes. Então você não vai ficar aqui para sempre, você vai também. E se tem ligação afetiva, o encontro é certo. É como um imã. Se há afeto, há ligação. Então, quando você chega, já tem uma pessoa que está lá um tempão já te dando os bizus, né, te explicando como é que funciona, evitando que você dê passo errado. Aqui é assim, aqui é assim. Aquilo que a gente pensava lá não é bem assim aqui, é diferente. Ou seja, você vai chegar e vai estar bem recebido. É só tratar da vida que se vive, para não sair devendo muito. E sobretudo, eu diria o seguinte, Eduardo, vamos dizer assim, a morte daquela pessoa, a ausência daquela pessoa, deveria produzir uma coisa importante, que é uma reflexão
né? Exatamente essa. Você vai seguir pelo mesmo caminho, mas você vai seguir dessa mesma forma? Vai mudar em alguma coisa? Né? Eu lembro que o Jacques Rinpoche dizia, as pessoas falavam para ele, mas fazer meditação sobre a morte não vai atrair? Ele disse, não vai atrair nem afastar. Só que é o seguinte, é certo que você vai morrer. Então, se você vai fazer uma carteira de motorista, você estuda. Agora, o processo da morte, não, você não sabe o que acontece. E ele disse o seguinte, exatamente isso que eu estava comentando. Se a pessoa medita, observa, vamos usar o termo, a palavra observar, a morte, ela se torna mais viva, porque ela percebe que amanhã é ela. E o que eu estou fazendo da minha vida? Exato. Outra coisa também, você já está morto. Você já está morto, você trabalha 16 horas por dia. E as outras 4 ou 5 horas você perde dentro do transporte. Para tirar 30 dias de férias, que a gente falou. Ou seja, as pessoas elas passam 60 anos mortas. Para quando chegar na velhice, está tão despreparada como qualquer um outro. Né? Não viu a vida passar, né? Não participou. Não participou. Porque tu não se torna importante para nada, nem para ninguém, não modificou nada, não se modificou. Né? E querendo viver mais para quê? Né? Então, ele sempre comentava isso. Tudo bem que você não queira que ninguém morra, mas reflita, você é mortal. A morte está te mostrando que nada é permanente, que tudo vai mudar. Então, qual o problema de você mudar agora? Porque a gente vai delegando tudo para o ano que vem, né? O ano que vem, todo mundo vai fazer regime no final do ano, todo mundo vai mudar de casa no final do ano, todo mundo vai deixar de comer carne no outro ano, tá entendendo? Né? Então, quando se passa por um processo de morte, assim, que é feita uma reflexão, ainda aquilo ali foi útil. Mas a maioria das vezes é porque você não muda em nada. É muito difícil a pessoa mudar, mesmo ocorrendo isso. Né? Eu fazendo o mangueio é sair vendendo de mesa em mesa, de bar em bar. Eu tinha que fazer isso 4 vezes por semana, então eu cruzava muita gente, centenas de pessoas. Eu aproveitava para fazer pesquisas. Eu fiz muitas pesquisas. E uma delas era perguntar para quem olhava o meu trabalho, mesmo que não comprasse e tal, mas dava uma simpatia, um sorrisinho. Falava, qual é o contrário de morte? Perguntinha para todo mundo aqui. Qual é o contrário de morte? Vinha aquela resposta meio tímida, né? Vida. Digo, não, tá errado. Morte é só um momento. É o momento da saída. O oposto de saída é a entrada. Qual é o momento da entrada? É o nascimento. Ou a concepção, né? De acordo com cada um. Mas você entra na vida e você sai da vida. Se você mantiver isso em mente, você vai pensar melhor no que você vai fazer com esse pedaço de tempo que você tem, do nascimento até a morte. Você está aqui de passagem. Você não vai ficar aqui. Todo mundo está de passagem. Então, cuidado com a publicidade. Porque a publicidade faz você acreditar que nunca vai morrer. Que a morte é um assunto baixo astral que nunca vai te pegar. E aí você vive como se nunca fosse morrer. E morre como se nunca tivesse vivido. Como diz um sábio oriental aí. Vive como se nunca fosse morrer e morre como se nunca tivesse vivido, porque você só repetiu comportamentos planejados. Você não foi você. Você não se exerceu. Você não se deu o direito. Você se enquadrou numa sociedade tirana que enquadra a gente sob ameaça de discriminação, de perseguição, de marginalidade, de desvalor social.